Os Andes não criaram o Chile. Eles o aprisionaram. A leste, uma muralha de rocha, com uma altitude média de 5.000 metros, a mais longa divisão continental do planeta. A oeste, o Pacífico. Frio, profundo e estendendo-se por 3.000 quilômetros, sem uma única ilha grande o bastante para deter o vento. O Chile não escolheu esta geografia. Ele nasceu dentro dela, comprimido em um corredor entre duas forças que nunca negociaram. Essa pressão produziu algo que nenhum outro país da Terra conseguiu reproduzir. Ao norte, um deserto tão quimicamente estéril que moléculas orgânicas complexas não conseguem sobreviver em seu solo. Depois dos vinhedos, depois dos vulcões, depois da última cidade com um semáforo, a paisagem não se suaviza, ela se intensifica. Geleiras que recuam desde a última era glacial, ainda em movimento. Fiordes que avançam tão profundamente para o interior que regiões inteiras não possuem estradas que as conectem ao restante do país. A única maneira de entrar é pelo mar, ou através da Argentina. O Chile está situado diretamente sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, duas placas tectônicas se chocando uma contra a outra sem parar. Mais de 2.000 vulcões. Dezenas ainda ativos. O Chile não apenas sobrevive às suas contradições. Ele produz algo extraordinário por causa delas. Agora, vamos encontrá-lo. O Atacama não mata você com o calor. Ele mata você com indiferença. Nenhuma tempestade. Nenhuma inundação. Nenhum predador. Apenas uma paisagem que, lenta e metodicamente, vem eliminando tudo aquilo que a água torna possível, há mais tempo do que qualquer civilização humana mantém registros. O solo aqui não apenas carece de umidade. Em determinadas áreas, cientistas descobriram que ele não possui sequer as condições químicas necessárias para que a umidade tenha existido em qualquer quantidade significativa. Não é uma estação seca prolongada por séculos. É algo mais fundamental do que isso. Este é o único deserto da Terra onde é possível caminhar sobre um solo que, em nenhum período registrado ou mensurável, jamais recebeu chuva. Pense por um instante no que isso significa. Cada camada geológica exposta na superfície permanece ali, sem ser perturbada pela água, há milhões de anos. O Atacama não esconde seu passado. Ele o exibe, em faixas horizontais de cores que atravessam as paredes dos penhascos, como páginas de um livro deixado aberto sob o sol. Os geólogos não precisam perfurar o solo aqui. Eles leem as paredes. O Vale da Lua é onde o deserto se transforma em algo completamente diferente. O vento e o sal, agindo na ausência de água, produzem formas que não possuem equivalente em paisagens mais úmidas. Cristas afiadas como lâminas. Os depósitos de sal cristalizam-se
em estruturas que refletem a luz de maneira diferente a cada hora, brancas ao meio-dia, âmbar intenso às 4 da tarde, quase violetas ao anoitecer. O vale recebeu esse nome dos primeiros exploradores que entraram nele. E ninguém que esteja dentro dele hoje pensa de outra forma. E então, antes do amanhecer, vá até El Tátil. A 4.300 metros de altitude, o ar é tão rarefeito que é necessário fazer pausas durante a caminhada do estacionamento até o campo de géiseres. Mais de 80 fumarolas perfuram o solo aqui, empurrando água superaquecida por canais na rocha vulcânica abaixo. Quando essa água encontra o ar antes do amanhecer, que nesta altitude e neste horário está muito abaixo de zero, transforma-se instantaneamente em vapor. O Atacama faz tudo isso há milhões de anos. Os géiseres entram em erupção desde muito antes de o primeiro ser humano alcançar esta altitude, observar o vapor subindo contra um céu frio e sentir-se, por um momento, verdadeiramente pequeno. E continuarão fazendo isso muito depois que o último deles partir. A massa de terra mais próxima fica a 3.700 quilômetros de distância. Não é uma pequena ilha. Não é um recife. É um continente. A Ilha de Páscoa está situada no meio do Oceano Pacífico, como um ponto final no fim de uma frase, definitivo, deliberado e, de alguma forma, surpreendente por sequer estar ali. O que o povo Rapa Nui construiu aqui, em completo isolamento, ao longo dos séculos seguintes, continua sendo um dos registros arqueológicos mais debatidos do planeta. Os moais são a parte que a maioria das pessoas acredita conhecer. Elas não conhecem. As estátuas não foram construídas para serem vistas de fora. Todos os moais da ilha, com uma única exceção, estão voltados para o interior, em direção às aldeias. Suas costas estão voltadas para o oceano. Esta não era um monumento dedicado ao mar. Não era um sinal para os navios que passavam. Era um sistema de proteção. O povo Rapa Nui acreditava que o poder espiritual de seus ancestrais divinizados, o Mana, residia nos olhos das estátuas. Elas não eram decorações. Eram infraestrutura. A Ilha de Páscoa não oferece uma conclusão. Ela oferece o desconforto particular de uma pergunta que as evidências confirmam, mas não conseguem responder. Alguém construiu isto. Alguém sabia por quê. E esse conhecimento desapareceu. A maioria das montanhas anuncia sua presença à distância. Torres del Paine não. A estrada de acesso atravessa a estepe plana por tanto tempo que você começa a se perguntar se as fotografias mentiram. Campos. Vento. Alguns guanacos posicionados de lado contra as rajadas, indiferentes à sua chegada. Então a estrada faz uma curva. E ali estão elas. 3 paredes verticais de granito, elevando-se a quase 3.000 metros, de uma paisagem que não deveria ser tão plana. Nenhuma montanha mais baixa para suavizar a transição. Nenhuma elevação gradual. Apenas estepe. E então, sem negociação,
torres. Ao permanecer diante de sua base, você entende por que não separaram as duas coisas. A geologia daqui desafia a intuição. As torres não foram empurradas para cima pela força tectônica. Não foram esculpidas pelo vento, nem moldadas por rios antigos. O magma que as formou subiu das profundezas da terra e parou antes mesmo de alcançar a superfície. Ela esfriou ali, na escuridão, sob uma pressão imensa, transformando-se em um granito mais duro do que qualquer rocha ao seu redor. Durante milhões de anos, rochas mais frágeis o mantiveram enterrado. Então chegaram as geleiras da Patagônia. O que aconteceu depois não foi um trabalho de escultura. Foi uma escavação. O Lago Perroé, situado na base do maciço, possui um tom turquesa que desafia qualquer explicação até que você compreenda o mecanismo. A floresta ao redor do lago é formada por faias lenga. No outono, ela se transforma da maneira como, em teoria, as florestas mais ao norte deveriam se transformar, mas raramente conseguem na prática. Vermelho profundo, cobre e amarelo atravessando o mesmo conjunto de árvores ao mesmo tempo, tudo comprimido em 2 ou 3 semanas antes que o inverno patagônico encerre o espetáculo sem aviso. E atravessando tudo isso, sem qualquer pausa, o vento. Torres del Paine é um daqueles lugares para os quais o silêncio do Atacama e as perguntas sem resposta da Ilha de Páscoa estavam preparando você. Um lugar onde a paisagem deixa de representar e simplesmente existe, sem pedir desculpas, sem contexto, sem qualquer interesse em saber se você estava preparado para ela. Você não estava preparado. Ninguém está. Toda grande cidade portuária enfrenta um momento em que o mundo deixa de precisar dela. Valparaíso, congelada no tempo, permaneceu exatamente como era. Esse acidente da história econômica é a razão pela qual a cidade tem a aparência que possui hoje. As casas de chapas metálicas corrugadas não foram uma escolha estética. Foram uma resposta prática ao que uma cidade portuária tinha à disposição. Pintadas com qualquer cor que estivesse disponível, cobertas por décadas de novas camadas de tinta, as fachadas agora carregam uma história que nenhum urbanista teria planejado. As colinas não são intercambiáveis, e os moradores locais corrigirão você caso as trate dessa maneira. Cada cerro possui sua própria história demográfica, seu próprio caráter arquitetônico e sua própria relação com o porto abaixo. Cerro Alegre e Cerro Concepción foram ocupados principalmente por comerciantes britânicos e alemães no século XIX. A transformação de Valparaíso em uma das cidades mais pintadas do mundo não foi resultado de uma política cultural. Não foi uma campanha turística. Começou com artistas individuais tratando as paredes da cidade como as únicas telas disponíveis para eles. A escala aumentou ao longo dos anos, e a qualidade cresceu junto com ela. Escadarias inteiras transformaram-se em mosaicos. Obras do tamanho de edifícios começaram a se voltar para o oceano a partir das encostas. A cidade não organizou esse processo. Ela simplesmente decidiu não impedi-lo. Valparaíso. Isso equivale ao mesmo que incentivo. Pablo Neruda manteve uma casa aqui, La Sebastiana, construída na encosta, com janelas projetadas para contemplar a baía a partir de todos os cômodos. A cidade que se recusou a se tornar moderna é agora a cidade que todas as cidades chilenas modernas tentam silenciosamente se tornar.
A ironia não passa despercebida por Valparaíso. Muito pouca coisa passa. O canal que separa Chiloé do continente tem menos de 3 quilômetros de largura. Em um dia de céu limpo, é possível ver o outro lado. Esses 3 quilômetros mudaram tudo. Durante séculos, as correntes e os padrões climáticos do Canal de Chacal tornaram a travessia imprevisível o bastante para que Chiloé se desenvolvesse em um isolamento quase completo. Não o isolamento absoluto da Ilha de Páscoa. Algo mais inquietante. Perto o suficiente para enxergar o continente. Longe o suficiente para se transformar em algo completamente diferente. O que Chiloé possuía era madeira. Madeira enorme, densa e de crescimento lento, proveniente das florestas que cobriam todas as colinas da ilha, e os huilis possuíam o conhecimento de como trabalhá-la. O resultado foi um sistema de construção baseado inteiramente em encaixes de madeira. As igrejas foram projetadas para serem desmontadas e transportadas, caso fosse necessário. Ao permanecer dentro de uma delas hoje, Achau, Quinchau ou diante da grande fachada amarela de Castro, o interior possui uma qualidade que as igrejas de pedra raramente conseguem alcançar. Em Chiloé, tudo o que é prático está voltado para o mar. Os palafitos são a expressão mais visível dessa lógica. Essas casas construídas sobre estacas acima da água, em Castro, não foram uma experiência arquitetônica. Foram a solução para um problema específico. Os pescadores precisavam guardar e lançar seus barcos sem arrastá-los pela terra. Então construíram suas casas à beira da água. Depois, sobre a água. Depois, diretamente acima dela. Chiloé recebe precipitação em aproximadamente 200 dias por ano. As florestas são densas por causa disso. A madeira é densa por causa das florestas. E a cultura é densa por causa da madeira. Cada realidade material desta ilha conduz de volta à água que cai do Pacífico. O canal ainda tem 3 quilômetros de largura. E Chiloé ainda é, inconfundivelmente, um lugar completamente diferente. O Lago General Carrera fica na fronteira entre o Chile e a Argentina, e nenhum dos dois países pode reivindicá-lo por completo. Os chilenos o chamam de General Carrera. Os argentinos o chamam de Buenos Aires. O lago não parece ter opinião sobre o assunto. O que ele possui, em vez disso, é uma cor que encerra qualquer discussão sobre nomes. Azul esverdeado intenso e perturbador, situado no ponto de encontro entre o turquesa e algo para o qual nenhuma tabela de cores convencional possui uma definição. Ela muda com a estação, com a cobertura de nuvens e com a quantidade de água do degelo glacial que entra no lago em cada momento. Na primavera, quando as geleiras ao redor começam a liberar a água acumulada durante o inverno, o lago adquire um azul tão saturado que parece ter sido artificialmente intensificado. No final do verão, a quantidade de água do degelo diminui e a cor se transforma. Continua extraordinária, mas de uma maneira diferente. As cavernas de mármore, cuevas de mármore, ficam na margem deste lago, elevando-se diretamente da água. Elas só podem ser alcançadas de barco e apenas sob determinadas condições climáticas.
O General Carrera não é um lago tranquilo. Ela é atingido pelos ventos da Patagônia, que chegam com a mesma força e imprevisibilidade que caracterizam tudo nesta região. Os barcos que levam os visitantes para dentro das cavernas são pequenos. As passagens de entrada são estreitas. Em dias de águas agitadas, os passeios não acontecem. A própria rocha é mármore, carbonato de cálcio comprimido e cristalizado ao longo de milhões de anos, transformando-se em uma pedra capaz de adquirir um brilho intenso quando polida. Uma pedra que reage à luz de formas que a maioria das rochas não consegue. O nível da superfície do lago muda de acordo com as estações. À medida que sobe e desce, a água encontra novos caminhos, novas fragilidades na pedra e novos ângulos de penetração. O resultado é um sistema de cavernas, túneis e colunas esculpido não de cima, como se forma a maioria dos sistemas de cavernas, mas pelas laterais e por baixo. Pela água que sempre se moveu horizontalmente, sempre seguindo o caminho de menor resistência através da superfície do mármore. Dentro das cavernas, a luz se comporta de uma maneira difícil de descrever, sem parecer impreciso. A água turquesa reflete para cima, sobre o teto de mármore. O que você vê da proa não é o mesmo que vê da popa. A mesma parede, o mesmo teto, a mesma água, mas um ângulo diferente de luz, uma profundidade diferente abaixo de você, uma cor completamente diferente. O nome catedral foi dado pelos primeiros visitantes que olharam para os tetos abobadados e encontraram a única comparação disponível para eles. A analogia funciona, mas deixa algo de fora. Para chegar às cavernas, é necessário alcançar Puerto Rio Tranquilo, uma vila de algumas centenas de habitantes na margem oeste do lago. A vila existe quase inteiramente por causa das cavernas. Os barcos são pequenos, pertencem a moradores locais e são operados por famílias que percorrem esta mesma rota há décadas. Não existem grandes operadoras de turismo aqui, nenhuma experiência padronizada, nenhum sistema digital de emissão de ingressos. Você encontra um barco, combina um horário e parte. Durante a travessia pelo corredor principal, existem apenas a água, a luz, o mármore e o som do motor reduzido à marcha lenta. Algumas coisas exigem que o ruído pare antes que você consiga ouvi-las de verdade. Começamos com um deserto que não vê chuva há 400 anos. Terminamos na borda do Campo de Gelo Sul, onde a última estrada simplesmente acaba. Entre esses dois pontos, 4.300 quilômetros de um país que nunca ofereceu uma explicação fácil sobre si mesmo. Uma civilização que esculpiu 300 gigantes de pedra e não deixou nenhum registro de como os moveu. O Chile não se resolve. Cada resposta que este país oferece contém uma pergunta que ainda não terminou de fazer. O Atacama ainda espera por uma chuva que talvez nunca chegue. A carretera austral ainda termina diante de uma muralha de gelo, sem nenhum lugar adiante para seguir. Se algo desta jornada permaneceu com você, um lugar, um detalhe, uma pergunta que se abriu em vez de se fechar, deixe nos comentários. Inscreva-se se quiser saber para onde iremos em seguida. Nós nunca anunciamos com antecedência. Nós simplesmente vamos.
Os Andes não criaram o Chile. Eles o aprisionaram. A leste, uma muralha de rocha, com uma altitude média de 5.000 metros, a mais longa divisão continental do planeta. A oeste, o Pacífico. Frio, profundo e estendendo-se por 3.000 quilômetros, sem uma única ilha grande o bastante para deter o vento. O Chile não escolheu esta geografia. Ele nasceu dentro dela, comprimido em um corredor entre duas forças que nunca negociaram. Essa pressão produziu algo que nenhum outro país da Terra conseguiu reproduzir. Ao norte, um deserto tão quimicamente estéril que moléculas orgânicas complexas não conseguem sobreviver em seu solo. Depois dos vinhedos, depois dos vulcões, depois da última cidade com um semáforo, a paisagem não se suaviza, ela se intensifica. Geleiras que recuam desde a última era glacial, ainda em movimento. Fiordes que avançam tão profundamente para o interior que regiões inteiras não possuem estradas que as conectem ao restante do país. A única maneira de entrar é pelo mar, ou através da Argentina. O Chile está situado diretamente sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, duas placas tectônicas se chocando uma contra a outra sem parar. Mais de 2.000 vulcões. Dezenas ainda ativos. O Chile não apenas sobrevive às suas contradições. Ele produz algo extraordinário por causa delas. Agora, vamos encontrá-lo. O Atacama não mata você com o calor. Ele mata você com indiferença. Nenhuma tempestade. Nenhuma inundação. Nenhum predador. Apenas uma paisagem que, lenta e metodicamente, vem eliminando tudo aquilo que a água torna possível, há mais tempo do que qualquer civilização humana mantém registros. O solo aqui não apenas carece de umidade. Em determinadas áreas, cientistas descobriram que ele não possui sequer as condições químicas necessárias para que a umidade tenha existido em qualquer quantidade significativa. Não é uma estação seca prolongada por séculos. É algo mais fundamental do que isso. Este é o único deserto da Terra onde é possível caminhar sobre um solo que, em nenhum período registrado ou mensurável, jamais recebeu chuva. Pense por um instante no que isso significa. Cada camada geológica exposta na superfície permanece ali, sem ser perturbada pela água, há milhões de anos. O Atacama não esconde seu passado. Ele o exibe, em faixas horizontais de cores que atravessam as paredes dos penhascos, como páginas de um livro deixado aberto sob o sol. Os geólogos não precisam perfurar o solo aqui. Eles leem as paredes. O Vale da Lua é onde o deserto se transforma em algo completamente diferente. O vento e o sal, agindo na ausência de água, produzem formas que não possuem equivalente em paisagens mais úmidas. Cristas afiadas como lâminas. Os depósitos de sal cristalizam-se em estruturas que refletem a luz
de maneira diferente a cada hora, brancas ao meio-dia, âmbar intenso às 4 da tarde, quase violetas ao anoitecer. O vale recebeu esse nome dos primeiros exploradores que entraram nele. E ninguém que esteja dentro dele hoje pensa de outra forma. E então, antes do amanhecer, vá até El Tátil. A 4.300 metros de altitude, o ar é tão rarefeito que é necessário fazer pausas durante a caminhada do estacionamento até o campo de géiseres. Mais de 80 fumarolas perfuram o solo aqui, empurrando água superaquecida por canais na rocha vulcânica abaixo. Quando essa água encontra o ar antes do amanhecer, que nesta altitude e neste horário está muito abaixo de zero, transforma-se instantaneamente em vapor. O Atacama faz tudo isso há milhões de anos. Os géiseres entram em erupção desde muito antes de o primeiro ser humano alcançar esta altitude, observar o vapor subindo contra um céu frio e sentir-se, por um momento, verdadeiramente pequeno. E continuarão fazendo isso muito depois que o último deles partir. A massa de terra mais próxima fica a 3.700 quilômetros de distância. Não é uma pequena ilha. Não é um recife. É um continente. A Ilha de Páscoa está situada no meio do Oceano Pacífico, como um ponto final no fim de uma frase, definitivo, deliberado e, de alguma forma, surpreendente por sequer estar ali. O que o povo Rapa Nui construiu aqui, em completo isolamento, ao longo dos séculos seguintes, continua sendo um dos registros arqueológicos mais debatidos do planeta. Os Moais são a parte que a maioria das pessoas acredita conhecer. Elas não conhecem. As estátuas não foram construídas para serem vistas de fora. Todos os Moais da ilha, com uma única exceção, estão voltados para o interior, em direção às aldeias. Suas costas estão voltadas para o oceano. Este não era um monumento dedicado ao mar. Não era um sinal para os navios que passavam. Era um sistema de proteção. O povo Rapa Nui acreditava que o poder espiritual de seus ancestrais divinizados, o Mana, residia nos olhos das estátuas. Elas não eram decorações. Eram infraestrutura. A Ilha de Páscoa não oferece uma conclusão. Ela oferece o desconforto particular de uma pergunta que as evidências confirmam, mas não conseguem responder. Alguém construiu isto. Alguém sabia por quê. E esse conhecimento desapareceu. A maioria das montanhas anuncia sua presença à distância. Torres del Paine não. A estrada de acesso atravessa a estepe plana por tanto tempo que você começa a se perguntar se as fotografias mentiram. Campos. Vento. Alguns guanacos posicionados de lado contra as rajadas, indiferentes à sua chegada. Então a estrada faz uma curva. E ali estão elas. 3 paredes verticais de granito, elevando-se a quase 3.000 metros, de uma paisagem que não deveria ser tão plana. Nenhuma montanha mais baixa para suavizar a transição. Nenhuma elevação gradual. Apenas estepe. E então, sem negociação, torres.
Ao permanecer diante de sua base, você entende por que não separaram as duas coisas. A geologia daqui desafia a intuição. As torres não foram empurradas para cima pela força tectônica. Não foram esculpidas pelo vento, nem moldadas por rios antigos. O magma que as formou subiu das profundezas da terra e parou antes mesmo de alcançar a superfície. Ela esfriou ali, na escuridão, sob uma pressão imensa, transformando-se em um granito mais duro do que qualquer rocha ao seu redor. Durante milhões de anos, rochas mais frágeis o mantiveram enterrado. Então chegaram as geleiras da Patagônia. O que aconteceu depois não foi um trabalho de escultura. Foi uma escavação. O Lago Perroé, situado na base do maciço, possui um tom turquesa que desafia qualquer explicação até que você compreenda o mecanismo. A floresta ao redor do lago é formada por faias lenga. No outono, ela se transforma da maneira como, em teoria, as florestas mais ao norte deveriam se transformar, mas raramente conseguem na prática. Vermelho profundo, cobre e amarelo atravessando o mesmo conjunto de árvores ao mesmo tempo, tudo comprimido em 2 ou 3 semanas antes que o inverno patagônico encerre o espetáculo sem aviso. E atravessando tudo isso, sem qualquer pausa, o vento. Torres del Paine é um daqueles lugares para os quais o silêncio do Atacama e as perguntas sem resposta da Ilha de Páscoa estavam preparando você. Um lugar onde a paisagem deixa de representar e simplesmente existe, sem pedir desculpas, sem contexto, sem qualquer interesse em saber se você estava preparado para ela. Você não estava preparado. Ninguém está. Toda grande cidade portuária enfrenta um momento em que o mundo deixa de precisar dela. Valparaíso, congelada no tempo, permaneceu exatamente como era. Esse acidente da história econômica é a razão pela qual a cidade tem a aparência que possui hoje. As casas de chapas metálicas corrugadas não foram uma escolha estética. Foram uma resposta prática ao que uma cidade portuária tinha à disposição. Pintadas com qualquer cor que estivesse disponível, cobertas por décadas de novas camadas de tinta, as fachadas agora carregam uma história que nenhum urbanista teria planejado. As colinas não são intercambiáveis, e os moradores locais corrigirão você caso as trate dessa maneira. Cada cerro possui sua própria história demográfica, seu próprio caráter arquitetônico e sua própria relação com o porto abaixo. Cerro Alegre e Cerro Concepción foram ocupados principalmente por comerciantes britânicos e alemães no século XIX. A transformação de Valparaíso em uma das cidades mais pintadas do mundo não foi resultado de uma política cultural. Não foi uma campanha turística. Começou com artistas individuais tratando as paredes da cidade como as únicas telas disponíveis para eles. A escala aumentou ao longo dos anos, e a qualidade cresceu junto com ela. Escadarias inteiras transformaram-se em mosaicos. Obras do tamanho de edifícios começaram a se voltar para o oceano a partir das encostas. A cidade não organizou esse processo. Ela simplesmente decidiu não impedi-lo. Valparaíso. Isso equivale ao mesmo que incentivo. Pablo Neruda manteve uma casa aqui, La Sebastiana, construída na encosta, com janelas projetadas para contemplar a baía a partir de todos os cômodos. A cidade que se recusou a se tornar moderna é agora a cidade que todas as cidades chilenas modernas tentam silenciosamente se tornar.
A ironia não passa despercebida por Valparaíso. Muito pouca coisa passa. O canal que separa Chiloé do continente tem menos de 3 quilômetros de largura. Em um dia de céu limpo, é possível ver o outro lado. Esses 3 quilômetros mudaram tudo. Durante séculos, as correntes e os padrões climáticos do Canal de Chacal tornaram a travessia imprevisível o bastante para que Chiloé se desenvolvesse em um isolamento quase completo. Não o isolamento absoluto da Ilha de Páscoa. Algo mais inquietante. Perto o suficiente para enxergar o continente. Longe o suficiente para se transformar em algo completamente diferente. O que Chiloé possuía era madeira. Madeira enorme, densa e de crescimento lento, proveniente das florestas que cobriam todas as colinas da ilha, e os huilis possuíam o conhecimento de como trabalhá-la. O resultado foi um sistema de construção baseado inteiramente em encaixes de madeira. As igrejas foram projetadas para serem desmontadas e transportadas, caso fosse necessário. Ao permanecer dentro de uma delas hoje, Achau, Quinchau ou diante da grande fachada amarela de Castro, o interior possui uma qualidade que as igrejas de pedra raramente conseguem alcançar. Em Chiloé, tudo o que é prático está voltado para o mar. Os palafitos são a expressão mais visível dessa lógica. Essas casas construídas sobre estacas acima da água, em Castro, não foram uma experiência arquitetônica. Foram a solução para um problema específico. Os pescadores precisavam guardar e lançar seus barcos sem arrastá-los pela terra. Então construíram suas casas à beira da água. Depois, sobre a água. Depois, diretamente acima dela. Chiloé recebe precipitação em aproximadamente 200 dias por ano. As florestas são densas por causa disso. A madeira é densa por causa das florestas. E a cultura é densa por causa da madeira. Cada realidade material desta ilha conduz de volta à água que cai do Pacífico. O canal ainda tem 3 quilômetros de largura. E Chiloé ainda é, inconfundivelmente, um lugar completamente diferente. O Lago General Carrera fica na fronteira entre o Chile e a Argentina, e nenhum dos dois países pode reivindicá-lo por completo. Os chilenos o chamam de General Carrera. Os argentinos o chamam de Buenos Aires. O lago não parece ter opinião sobre o assunto. O que ele possui, em vez disso, é uma cor que encerra qualquer discussão sobre nomes. Azul esverdeado intenso e perturbador, situado no ponto de encontro entre o turquesa e algo para o qual nenhuma tabela de cores convencional possui uma definição. Ela muda com a estação, com a cobertura de nuvens e com a quantidade de água do degelo glacial que entra no lago em cada momento. Na primavera, quando as geleiras ao redor começam a liberar a água acumulada durante o inverno, o lago adquire um azul tão saturado que parece ter sido artificialmente intensificado. No final do verão, a quantidade de água do degelo diminui e a cor se transforma. Continua extraordinária, mas de uma maneira diferente. As cavernas de mármore, cuevas de mármore, ficam na margem deste lago, elevando-se diretamente da água. Elas só podem ser alcançadas de barco e apenas sob determinadas condições climáticas.
O General Carrera não é um lago tranquilo. Ela é atingido pelos ventos da Patagônia, que chegam com a mesma força e imprevisibilidade que caracterizam tudo nesta região. Os barcos que levam os visitantes para dentro das cavernas são pequenos. As passagens de entrada são estreitas. Em dias de águas agitadas, os passeios não acontecem. A própria rocha é mármore, carbonato de cálcio comprimido e cristalizado ao longo de milhões de anos, transformando-se em uma pedra capaz de adquirir um brilho intenso quando polida. Uma pedra que reage à luz de formas que a maioria das rochas não consegue. O nível da superfície do lago muda de acordo com as estações. À medida que sobe e desce, a água encontra novos caminhos, novas fragilidades na pedra e novos ângulos de penetração. O resultado é um sistema de cavernas, túneis e colunas esculpido não de cima, como se forma a maioria dos sistemas de cavernas, mas pelas laterais e por baixo. Pela água que sempre se moveu horizontalmente, sempre seguindo o caminho de menor resistência através da superfície do mármore. Dentro das cavernas, a luz se comporta de uma maneira difícil de descrever, sem parecer impreciso. A água turquesa reflete para cima, sobre o teto de mármore. O que você vê da proa não é o mesmo que vê da popa. A mesma parede, o mesmo teto, a mesma água, mas um ângulo diferente de luz, uma profundidade diferente abaixo de você, uma cor completamente diferente. O nome Catedral foi dado pelos primeiros visitantes que olharam para os tetos abobadados e encontraram a única comparação disponível para eles. A analogia funciona, mas deixa algo de fora. Para chegar às cavernas, é necessário alcançar Puerto Rio Tranquilo, uma vila de algumas centenas de habitantes na margem oeste do lago. A vila existe quase inteiramente por causa das cavernas. Os barcos são pequenos, pertencem a moradores locais e são operados por famílias que percorrem esta mesma rota há décadas. Não existem grandes operadoras de turismo aqui, nenhuma experiência padronizada, nenhum sistema digital de emissão de ingressos. Você encontra um barco, combina um horário e parte. Durante a travessia pelo corredor principal, existem apenas a água, a luz, o mármore e o som do motor reduzido à marcha lenta. Algumas coisas exigem que o ruído pare antes que você consiga ouvi-las de verdade. Começamos com um deserto que não vê chuva há 400 anos. Terminamos na borda do Campo de Gelo Sul, onde a última estrada simplesmente acaba. Entre esses dois pontos, 4.300 quilômetros de um país que nunca ofereceu uma explicação fácil sobre si mesmo. Uma civilização que esculpiu 300 gigantes de pedra e não deixou nenhum registro de como os moveu. O Chile não se resolve. Cada resposta que este país oferece contém uma pergunta que ainda não terminou de fazer. O Atacama ainda espera por uma chuva que talvez nunca chegue. A carretera austral ainda termina diante de uma muralha de gelo, sem nenhum lugar adiante para seguir. Se algo desta jornada permaneceu com você, um lugar, um detalhe, uma pergunta que se abriu em vez de se fechar, deixe nos comentários. Inscreva-se se quiser saber para onde iremos em seguida. Nós nunca anunciamos com antecedência. Nós simplesmente vamos.